Salve, salve, resenha esportiva no ar aqui pelo Facebook do Diário da Região. Começando já, é Copa, Vitão. Já é Copa. A gente vem falando isso. Você não veio. A gente vem falando isso há uma semana, né? Mas já é Copa, agora não tem mais segredo. Seleção brasileira já está em Sochi, né? Na Rússia, onde vai fazer a preparação, que segundo a CBF é a Granja Comari da Rússia, né? Então vamos ver. Já começou. Agora, Copa do Mundo, né? Para você que acompanha a nossa resenha, curte, compartilha, é um bate-papo que a gente faz aqui. E a gente vai falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Final de semana teve mais uma vitória do Flamengo, que é líder isolado do Brasileirão. Quem segura o Flamengo, hein? Como corintiano, eu torço. Deus ajuda que vende os 5, 6 jogadores agora depois da Copa do Mundo, né? Você tá torcendo. Para poder dar uma enfraquecida no time. Mas a gente vai falar de São Paulo, de Palmeiras que tropeçou, do Corinthians que também. O que tem o Corinthians, Marcão? O que tem que não joga bola. É só isso, só. Não teve gol, 0x0. Não teve gol, não teve bola. 0x0, não teve futebol. Tá difícil, hein? Tá difícil. Volta, Carille. O Neto já tá ficando louco, já tá quebrando televisão. Volta, Carille, né? Tá certo. Bom, mas a gente vai falar da seleção brasileira que ontem teve o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, né? Que vai ser no próximo domingo. Ontem fez o amistoso contra a Áustria e venceu por 3x0, né? E Jesus mais uma vez salvou. Jesus mais uma vez salvando, né? Da outra vez lá a humanidade há 2018 anos atrás, agora. Meu Deus, essa piada, né? Solta os gols da seleção aí, Marcão. Ei. Olha lá, o William bateu a bola, desviou na barreira. Mostrou qualidade, hein? Respeita o qualidade Jesus, na finalização. Jesus fez 1x0. Diferente daquele jogo contra a Croácia, que começou uns 25 minutos, os primeiros 30 minutos truncado, difícil, né? Contra a Áustria foi um pouco mais... O que o Neymar fez aí com o zagueirão aí, ó? Lembrou o Marco Aurélio Barbosa. E essa tabela do Coutinho e do Firmino, relembrando tempos de Liverpool, né? 3x0. Fica o convencimento, né, cara? Acho que mais do que a vitória da seleção, fica o convencimento no último jogo. A seleção brasileira que está acostumada antes de ir para a Copa do Mundo fazer uns amistosos meia boca, né? Pega uns times ruins, pega... A semana passada vocês estavam falando que achava que esse jogo ia ser difícil. Então... A equipe da Áustria não é fraca. O resultado foi muito bom pro Brasil, foi muito bom. Moral, né? E é uma Áustria que ganhou da Alemanha, não é um adversário ruim. A Croácia também não, foram 2 adversários fortes. Então, assim, chega pra Copa treinado, de verdade. Esses últimos amistosos aí contra a Alemanha, lá 2, 3 meses atrás, contra a Rússia também, chega treinada. Diferente de outros tempos, né? Que era só aquelas eliminatórias. A eliminatória sul-americana que a gente sabe também que não oferece nenhum grande perigo, assim, né? Uma Alemanha, uma Argentina, um Chile, uma Colômbia de vez em quando. E chega na mão do Tite só com uma derrota, né? Já chega na Copa só com uma derrota. Então, agora já é Rússia. Agora já é outro departamento, é outra história, né? Já tá lá no país, sede, tudo mais. Tá certo. E o Brasil que teve folga hoje, os jogadores, né? O Matão, inclusive, já estava vendo os sites de fofoca. Conta aí, ao estilo Leão Lobo. Os caras foram pra praia hoje, né? O que aconteceu? Primeiro dia em Sochi foi de folga, né? Foram pra praia, tiraram foto com os fãs, com as fãs, né? Tudo mais. Legal, mas assim, o pessoal tava falando ontem lá que... É oba-oba já ou não? Tem que parar, oba-oba. Não tem oba-oba, não tem como comparar o oba-oba com o oba-oba da Copa 2006. Sabe, aquela Copa lá, 2006, aquela foi pesada. Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, aquele oba-oba... Aquele tinha festa. Tinha muita resenha. Ó, já tá participando, dando boa tarde aqui pra gente, o Alex, a Dona Cássia. Ó, Dona Cássia, olha, filhão, que menino bonito que a senhora fez, Dona Cássia. Ah, Didi, olha aí, malandro. O Léo também participando aqui, falando boa, Matão, ó. Respeito, tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Sempre digo pros jogadores. Respondo pra ti. O que mais que nós temos para falar aí, Marcão? Vamos falar das... Bom, a seleção brasileira agora, a gente vive esse clima pré-Copa do Mundo, né? Quinta-feira a coisa começa para valer mesmo, com jogos, abertura. E uma novidade para você que acompanha a resenha. Nós teremos resenhas diárias durante a Copa do Mundo, tá? A partir de quinta-feira, 5h30 da tarde, vai estar aqui esse time, eu, o Matão, convidados, Marco Aurélio Barbosa nos bastidores, agora também o Matias também está com a gente, né? Nos bastidores aí, para disciplinar essa equipe. E comentar os 3, 4 jogos, né? A maioria... Tem dia que vai ter 4 jogos, tem dia que vai ter 3. Comentar todos os jogos do dia, os gols, os lances polêmicos.
tudo que aconteceu e fica o convite para todo mundo participar, mandar um comentário, né? É esse canal de ligação que a gente tem com o pessoal. É o nosso bate-papo. Bom, vamos virar a fita então? É Copa do Mundo já, mas vamos falar de Brasileirão, porque ainda tem Deixa eu só falar um outro negócio da seleção. Deixa eu só... Olha lá, Marcão, ele começou. Eu fui ver Pega a coletiva... o cartão amarelo, te dá o cartão amarelo pra esse cara. Eu fui ver a coletiva do Tite ontem, cara. O Silvinho tá igual ele. Você viu? Por quê? O Silvinho tá falando igual ele. Tá. Equipe, digo pra ti. O Silvinho tá falando, parece com ele, cara, igualzinho. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E o Tite está tentando deixar claro que sempre vai ser o trabalho da comissão, não só dele, né? Até que tem dia que ele não vai pra coletiva, ele deixou os auxiliares falarem, né? Inclusive, parece que teve lá a folga hoje, né? Todo mundo foi passear, menos ele, né? A comissão foi todo mundo dar uma voltinha, conhecer sorte, dar aquele passeio, comprar aquela bugiganga. E ele não. Então, e ele ficou bravo, surgiu o boato aí de que o Real Madrid teria feito uma proposta para ele, né? Ele já ficou bravo, negou esse contato. Como é que ele responde? Respeito a proposta do Real, mas não tem nada. Não é real. Então, assim, ele ficou bravo e tal, mas é normal de um treinador de seleção brasileira o cara ser visto, né? O cara tá no mercado e todo mundo querer chegar nele. Mas imagino que depois da Copa é que ele vai poder tomar uma decisão mais séria, sentar e conversar, né, tudo mais. Tá certo. Bom, ó, a Ivone tá participando aqui, ó. Vamos dar uma força ao futebol americano de Rio Preto, que tá fazendo uma campanha linda. Impecável, Ivone, campanha gente impecável. Sempre dá muita força pro futebol americano aqui, a gente tá sempre noticiando, inclusive colocamos na edição de domingo o resultado do jogo, 36-0, né, sobre o Spartans. O jogo foi lá em São Paulo. Inclusive nós temos imagem aí de um dos touchdowns, que é do Juan, né, o garoto de 16 anos que fez um dos touchdowns. O norte-americano lá, o Cody, fez outros 3, né? Então a vitória... Aí tá as imagens estilo Osair Júnior, né? HD 360. Não, invictos ainda no torneio, né? Ainda não sabem quem serão os adversários da semifinal. Ainda tá para definir quem vai ser o adversário. Ele já tá garantido na semifinal. Agora tem um duelo anterior, né? Dos times que ficaram aí na segunda e terceira colocação, para ver quem vai ser o rival na fase semifinal. Então parabéns ao time de futebol americano do Rio Preto Valhers. 6 jogos, 6 vitórias na São Paulo Futebol League. O time a ser batido no torneio, né? O pessoal tava até comentando outro dia lá, vendo um post, que é o favorito para ganhar. Agora tem o único time que pode fazer frente é a Portuguesa, né? A Portuguesa que na outra chave também não tinha perdido nenhum até a última rodada. Inclusive o Matheus Camargo ficou de mandar aqui uma galerinha para falar com a gente hoje. Não deu certo, mas a gente fica aqui o convite na próxima, quando definir o adversário, vamos trazer a galera aqui. Inclusive vamos fazer diferente, vamos trazer o pessoal do futebol americano para comentar a Copa do Mundo. Também, né? Todo mundo. Vamos trazer gente diferente para falar de Copa do Mundo. Passamos para o Brasileirão. O Campeonato Brasileiro começou rodada no sábado, teve jogo do Corinthians. Cadê o gol do Corinthians, Marcão? Não tem? O Marcão, ele espera o jogo. Só para pegar essas coisas aí, ele fica ligeiro já. Ele fica... Você tá tirando os corintianos, né, Marcão? Você tá tirando o Corinthians, mano. Brincadeira. Então vamos aos gols do São Paulo, vai. O gol do Nenê de pênalti. São Paulo conseguiu mais uma vitória, né? Não, vitória histórica, né? Nunca tinha vencido, né, aí na arena e conseguiu vencer. Mas eu fico... E esse pênalti existiu? Mandrake, existiu? Não achei que houve nada, não. Malemar, um cafuné ali na retaguarda, ele caiu. Muita gente falando que foi falha do goleiro na defesa, né? Acho difícil falar em falha em cobrança de pênalti, assim. Falar que o goleiro falhou, essa bola aí isso. É aquela que é famosa que passa debaixo da asa. Você que é goleiro, você que é goleiro aí. Não, o goleiro, quando ele sai pra bola, ele já dá um impulso para chegar o mais longe possível no canto. Quando a bola vem embaixo de você, então, essa reação... Então dá pra falar que foi falha do goleiro? Não coloco como falha do goleiro, não. Em cobrança de pênalti não dá, né? Mas o que me chama a atenção é como esse time do Fernando Diniz ainda não empolgou, né? Todo mundo fala que ele é um bom treinador, que ele vai dar certo, muda o futebol, muda o esquema, toque de bola. E resultado mesmo, né? Agora você falou uma coisa que me veio à cabeça, que eu bati um papo com o Jorge Sarano na sexta-feira. O América jogou contra o José Bonifácio no sábado. Tinha gente tirando foto achando que era América e São Paulo lá, viu, Marcão? Porque a camisa do Bonifácio é igual, é idêntica do São Paulo. Foi 3-2 pro América, um jogão.
E o Saran falou o seguinte, que o PC tenta colocar no time do Bonifácio esse estilo de usar bastante o goleiro, legal. A bola no pé, e a gente notou isso durante a partida, que realmente eles tinham isso, de usar o goleiro. Mas quase que o goleiro deu uma entregada pro Ivanmar lá ainda no segundo tempo do jogo. Não, o segredo é qualidade, não importa. É trabalho, né? Trabalho e qualidade. Foi uma equipe que deu muita pressão no América. O América fez um gol com 4 minutos, depois sofreu pressão o jogo inteiro, o primeiro tempo inteiro, levou o empate, levou a virada, e aí no segundo tempo conseguiu um empate aos 35 e a virada aos 46. Foi um jogão de bola, quem esteve lá no Teixeirão acompanhou, realmente é uma partida emocionante para quem acompanhou esse jogo lá. Paraíba fez 2 gols, fez o primeiro e fez o segundo também. Artilheiro do América na temporada, né? E o segundo gol, que foi o gol de empate, foi feito pelo Dudu Carreirinha, né? O Dudu que vinha no banco, vinha entrando. 2 caras entraram no jogo, destruíram, ajeitaram a equipe do América, que estava só se defendendo, que foi o Lucas Carioca e o Dudu. Os 2 entraram, tiveram uma boa participação e, lógico, aí foi decisivo o Paraíba no gol aos 46 minutos. Vitória do América, que, como a gente disse na matéria, deixa o América muito perto da classificação, porque ele tira praticamente o José Bonifácio da briga e agora no final de semana enfrenta o Taquaritinga fora de casa. Outro jogo direto. Outro jogo direto. Se vencer o Taquaritinga, eu acredito que o Taquaritinga está ali a 3 pontos dele, né? 4 pontos dele. Então uma vitória já deixaria o América garantido na próxima fase. E eu até não pude ir ao jogo, tive que ficar aqui ouvindo no Novo Horizontino, né, para fazer a matéria. Mas você tinha comentado de que faltava qualidade, né, ainda na equipe e tal, mas eu acho que isso então é uma coisa que a gente não pode falar que falta no América, é raça. Vontade, né? Vontade. E isso não falta. Nas partidas que eu fui, até o minuto final, sabe, mesmo naquele começo, quando tinha problema de condicionamento físico, que a gente cobrava aqui, de que não tinha o treinador, não tinha o preparador físico, né, e tudo mais, o Deto estava fazendo esse papel, entrega tinha, sabe? Então eu acho que pelo menos isso tem. E na quarta divisão é o que mais precisa, né? Talvez a qualidade técnica fique em segundo plano, a vontade sobressai. Vamos voltar ali, a gente acabou abrindo um parênteses e falando da segunda divisão no meio do Brasileirão, né, Marcão? Quebrou o script, né? Vai ficar brabo? Matias, tá vendo? Não pode deixar, viu? Manda prender. Vamos mostrar o Santos. O Santos também teve 2 pênaltis, né? Santos e Internacional. Olha lá. Ui! Que pênalti foi esse? Mandrake pra caramba, né? O Damião fez aí 1-0 pro Inter. Aí o Santos conseguiu empatar depois. Também de pênalti, ó. Ai! Caí. Aí o Gabigol foi lá e empatou o jogo. E o Santos, que jogando em casa, né? Acabou sendo surpreendido depois no final. Levou esse gol aí. O segundo gol foi do Vitor Cuesta. 2-1. E o Jair Ventura. Balança, Jair Ventura. Como diria o Geraldo Luiz? Balança. Filho, Jair Ventura, Osmar Loss e Roger Machado sempre vão estar balançando. Estão na gangorra. Estão na gangorra. Né? E o Aguirre também, viu? Começar a perder 3-4 aí balança. Futebol no Brasil é assim, a gente sabe disso. Não tem segredo. Agora, principalmente o Roger tem que dar sequência, né? O Jair Ventura, o Santista vem aqui, fica bravo, fala que tem que mandar embora e tal, mas é coisa de torcedor, né? Mas acho que... É muita paixão. Ele é um bom treinador. Essa safra nova, cara. Ele, o rapaz do Atlético Mineiro lá, né? O Longini, o do Flamengo. É bem legal. Barbieri. O Marcão, o Fernando Monteiro tá participando aqui, tá dizendo: ei, Vitão, manda um abraço pra minha filha Isabeli. Ela está assistindo vocês. Oh, abraço Isabeli. pra você, Isabeli. Isabeli, e agora? Acho que é Isabeli, né? Fernando diz: qual foi mais rápido? A participação do Matheus do Corinthians sábado, a liderança do brasileiro do São Paulo ou o comercial da Jequiti do SBT? Três coisas bem rápidas, hein? Mas ó, o Osmar Loss mexe mal, cara. Ele mexe mal, ele mexe faltando poucos minutos, ele dá pouco tempo pro cara jogar. É verdade. Sabe? Não deixa o cara ficar pelo menos 25 minutos em campo. Não dá. É sempre 5, 8 minutos. Não tem quem faz milagre, filho. Não tem como fazer. É verdade. Bom, gol do Corinthians? Contra o Vitória, teve? Não teve. Então põe do Palmeiras. Palmeiras ganhou? O Palmeiras vem.
Ah, Palmeiras ganhou? Não ganhou. Olha lá, ó. Confesso que quando abriu Thiago 2-0, eu falei, Santos. meu Deus, que time esse Palmeiras. Contra o Lanterna, Ceará, né? Que não venceu um jogo na competição até agora, né? Aí o Dudu fez 2-0, aí todo mundo pensou, ah, esse porco é imbatível, esse porco só me dá alegria. Olha esse gol, rapaz, Felipe Azevedo. Não, e quem fez o segundo gol do Ceará? Elton, ex-Corinthians. O Elton chegou a marcar um gol na Libertadores 2012, não sei se você vai lembrar. Aquela campanha que o Corinthians foi campeão, ele chegou a fazer um gol. Olha só, isso que é um corintiano, hein? Lembra? Informação. Informação. No pique. Palmeiras, então, não venceu, tropeçou contra o Ceará, apesar que foi fora de casa, mas um resultado que não era esperado. Não, saindo né? 2-0 na Todo mundo frente. esperava que o Palmeiras vencesse pela qualidade que tem e até pelo placar que fez, né? Então, mas falta uma sequência maior, né? Faltam 5, 6 jogos bons, de resultado. Porque você vem do jogo um bom resultado contra o São Paulo. Aí contra o Grêmio, partidaça fora de casa, contra um dos melhores times do Brasil. Aí você dá essa escorregada fora de casa, né? O torcedor fica questionando o Roger Machado e tudo mais, mas tem que ter uma sequência maior, né? Agora, pro time que tem, é o que se espera. E, por exemplo, o Flamengo, se você for analisar jogador a jogador e tal, talvez o Flamengo não tenha um elenco melhor do que o do Palmeiras, em jogador individual, analisando individualmente. Mas é o que está dando resultado, né? Ó, o Sandro tá participando, tá dizendo que concorda aqui, eu acho que ele concorda com o que a gente disse que o Carille muda errado, o Carille não, o Loss muda errado pra caramba, né? Não dá tempo pro jogador. A Júlia tá dando um olá aqui também. Olá, Júlia, obrigado por participar da resenha com a gente. Pode mandar aí seu comentário, fazer sua pergunta. A gente tá falando de Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder, venceu mais um, a gente falou. E agora fica uma questão, eu queria até que você desse a sua opinião, você também em casa pode opinar. O Flamengo vai perder muitos jogadores, né? Vinícius Júnior vai embora. Né, ele foi negociado para o Real Madrid, já está negociado há um bom tempo, vai se apresentar lá. O Felipe Viseu também tá indo embora jogar na Ucrânia, se não me engano. Então o Flamengo vai perder. O Paquetá deve ir embora também. Deve ir também, tem mercado. E agora nessa janela, muitos clubes devem perder jogadores. O Flamengo, por estar na liderança, vai ser mais prejudicado? Então, só que assim, o Diego tá fazendo uma boa temporada, cara. O Diego tá jogando bem. Ele até deu aquela entrevista falando que ele tinha que estar na seleção, né? Que ele tinha que ser convocado e tal. Ele tá jogando bem. Agora, vai passar tudo por ele. Se ele for, por exemplo, o jogador que foi o Jadson Renato Augusto em 2015 no Corinthians, né? Se ele for esse jogador, cara, ele pode muito bem conduzir o Flamengo às primeiras posições. Agora sim, se o Flamengo ganha quarta-feira, abre 11. Né? Que tá 8 por enquanto a diferença. Agora, pegar 11 pontos é duro. É difícil, cara. Não é impossível. Não é impossível. Mas é difícil. É complicado. O Fernando tá falando que essa parada para a Copa vai fazer começar o Brasileiro do zero ou não muda nada para vocês? Então. É o que a gente tá falando aqui, Fernando. Na minha opinião, eu acho que assim, perde bastante o Flamengo e todas as equipes vão mudar muito. Vão ter quebra de elenco. Os caras vão vir com jogadores. tudo. Então, vai ser um tempo, vai depender de tudo que acontece nesse intervalo de qualificação de elenco. Né, para saber quem que mantém, quem que não mantém, e um tempo, uma outra pré-temporada para se formar uma característica de time, corrigir erros, no caso ensinar o Casim a jogar bola no caso do Corinthians, né? O que você acha? Agora, por exemplo, o Flamengo tá acumulando gordura. E o Corinthians e o Santos? O São Paulo tá indo bem demais. O Corinthians pode ficar fora dos 10 primeiros ao final da rodada do meio de semana. E o Santos na zona de rebaixamento, lá embaixo. É verdade, o Santos pode ficar todo o período da Copa no Z4, né? Que seria ruim pra caramba, a pressão. Aí eu acredito que até devem fazer mudanças já de comando, porque existe essa pressão. O time estando na zona do rebaixamento, você acha que resiste o Jair Ventura? Então, resiste. Eu acho que resiste, porque assim, a mentalidade do presidente do Santos me parece ser daquele que vai deixar o cara trabalhar. Não é mais aquela mentalidade daqueles presidentes, o Marcelo Teixeira, esses caras que mandava embora mesmo, sabe? Acho que não. Igual o Andrés agora, ele deve bancar os Marlós. Depois do que deu certo com o Carrilho e tudo mais, ele deve bancar o cara. Segurar um pouco sabe? Deve segurar. Agora, a rodada do Brasileirão já começa amanhã, né? É a última rodada antes da Copa. Né? São Paulo e Vitória. O Wagner Mancini é chato, cara. Ele é um bom treinador, ele sabe montar time contra esses jogos grandes. Sabe? Quando o Vitória pega Flamengo, pega Corinthians, pega São Paulo, pega Palmeiras. Ele sabe montar, cara. Então, assim, o São Paulo vai ter jogo difícil amanhã também. Já foi 0-0 com o Corinthians no final de semana, né?
E só pra gente falar de Campeonato Brasileiro, a gente falou do Palmeiras, esse eu acho que vai perder pouca gente nessa parada e tem chances aí de brigar pelo título. O São Paulo também, acredito, tem a possibilidade de perder o Nenê, né? Tem a possibilidade de perder outros jogadores aí, mas tem uma base muito boa. Inclusive a gente fez matéria aí que pode sobrar pro Rio Pretense Igor Gomes, né? Que a gente está inventando aí, falando dele, acreditando muito, né? Inventando não, a gente está acreditando muito no sucesso dele no São Paulo, porque ele vem de uma sequência muito boa, comparado ao Kaká, um jogador de qualidade. Foi destaque, esteve na seleção da Copa do Brasil Sub-20 pelo São Paulo e deve subir para o elenco profissional. Talvez agora nesse período de Copa do Mundo, né? Até porque existem as negociações aí do Cueva poder sair negociado, né? Então, mas o Aguirre deve dar uma chance para ele deve pelo menos parecer, treinar, pra ver se pode entrar para os jogos ou não, né? Tem até um gol aí do Sub-20 que aconteceu no Paulistão. O Marcão, né? São Paulino que foi atrás desse gol aí, ó. Gol do Rafael. Do Rafael, do Sub-20 do Campeonato Paulista. O gol que Pelé não fez. Esse daí tava mais distante ainda, hein? Foi lá em Cotia. Mas é legal ver, cara, como que o jogador tem aquela visão tridimensional que o Tite falou no Fantástico ontem. O Tite falou isso no Fantástico. Isso sim é linguagem nova do jornalismo esportivo, gente. O Tite falou lá. Isso sim. Visão Respeito o repórter estagiário. Sabe, o cara tá ligado em tudo, velho. Não é porque ele tá no campo de defesa que ele vai cobrar uma falta que, teoricamente, ele tem que sair jogando pro lado, né, como diz o futebol brasileiro. Não, ele pode olhar pro gol, ver se o cara tá bem posicionado ou não e mandar bala, cara. Sabe, isso é visão, visão de jogo isso. É o Tite dos estagiários. Respeito. O que mais temos aí, Marcão? Tá bem clarinho, dá pra ver aí. Flamengo, 26 pontos, líder, 6 pontos do Atlético Mineiro. Falando em Atlético Mineiro, o Roger Guedes está fazendo miséria, hein? Mais fazendo 2 miséria, gols. Cara. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, hein? Vamos ver, tá muito cedo demais pra falar, mas São Paulo, por enquanto é o melhor jogador, cara. Melhor jogador do Brasileirão. De pegar a tabela porque o São Paulo é terceiro colocado com 20 pontos. Nunca antes na era do WhatsApp. Nunca. Grêmio, 19 pontos, quarto colocado, Internacional. Não, mas desses 10 primeiros, acho que surpresa. São Paulo em terceiro, né? Acho que nem o mais animado torcedor São Paulino imaginava uma campanha Paulo, dessa. Né? Só né? o São Paulo que tá de intruso ali, né? Então, o Sport está fazendo uma boa campanha também. Eu vi uns 2 jogos do Sport nesses últimos jogos, com 18, olha lá. Um time ajeitado, viu? O Marlone jogando bem, um time ajeitado. O Corinthians tá mal, em nono. Né? Então, ou seja, o Corinthians pode terminar na melhor das hipóteses em quarto lugar aí. Pode ir pra Copa em quarto lugar. E o Vasco que ganhou na estreia do Jorginho. Já chegou bem, já chegou ganhando no Vasco, não ganhava de ninguém. Legal. O que mais você quer mostrar pra gente, Marcão? Mostra, Marcão. Marcão tá mostrando futebol feminino. Quem jogou essa partida, Matão? Quem esteve em campo? Jéssica, rainha do futebol feminino. A nossa rainha aqui do futebol feminino de Rio Preto, 3-1 sobre o Embu das Artes. O Rio Preto, que é líder isolado do grupo 1, chegou a 18 pontos. Não deve perder essa primeira colocação da chave. E agora volta a jogar no dia 20 pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, na quarta-feira da semana que vem, pelo Campeonato Brasileiro. Vinha de uma sequência de muitos jogos, né? Nesse começo de Paulistano brasileiro. Folga, né? E agora tá tendo bastante folga. Legal essa tabela aí pro Rio Preto ganhar um fôlego, né? Que a gente sempre fala aqui que tá difícil o elenco, tá difícil ter jogadora, tá difícil montar um time forte, né? Inclusive quem fez 2 gols nessa vitória foi a Lelê. Marcou 8 já na temporada pelo Rio Preto, no Campeonato Paulista. É a vice-artilheira do Paulista atrás da Adriana, que tem 9. Tá jogando numa posição diferente, né? Ela que é volante de origem, né? Tá jogando no ataque e tá fazendo gol. Tá destruindo. Acho que ela se descobriu atacante, cara. Tá jogando muito. Solução do Chicão Pepe Regueira. Né? E no Paulista só tem mais um jogo, né? Contra a Francana agora. Justamente. Aí fecha essa primeira fase do Paulista, que tá equilibrado o Paulistão. O Paulistão tá equilibrado. No dia 23, o último jogo da primeira fase em casa com a Francana, que não tem mais chances, apenas para cumprir tabela. Aí depois será uma nova fase de grupos, né? São 2 grupos de 4 equipes, turno e retorno. Aí sim, os 2 primeiros de cada chave se enfrentam em semifinal e final para definir o campeão. Rio Preto, que é atual bicampeão paulista. Bateu as meninas na Vila lá no passado, aquele jogo memorável. Sensacional, a recordação de você é demais, repórter demais. Minha camisa está autografada lá pela Jéssica até hoje. Nós temos que melhorar nossas imitações de Tite, porque a hora que começar a Copa... Não, tá todo mundo imitando o Tite, gente. Tá todo mundo. Só Tite. Só. Não, já tem que arrumar uma peruca branca,
Todo mundo imita o Tite, que é incrível. E respeito, sempre, respeito Então. ao repórter. O que mais que nós temos, Marco Aurélio Barbosa? Final de semana, a equipe do CAD, né, conquistou 5 medalhas na fase nacional do circuito caixa de natação. O Dorivan foi o destaque, foi o né? destaque. Já veio aí, na né, resenha aqui. O Dorivan, fera. 2 ouros, né? O time do CAD, aí, a equipe de natação do CAD, então conseguindo bons resultados no final de semana. Marcão, coloca mais aí. Você já levou para outro lado, né, Marcão? Você tá dando risada aí, Marcão. Ô André Matias, por favor, hein? Prende ele. Fatia. Morreu o Dicão, ex-técnico do Rio Preto. Ele foi o treinador que conduziu o Rio Preto ao primeiro acesso da 4ª para a 3ª divisão em 1963. Foi treinador, né? Foi jogador do América também, jogou pelo Palmeiras e treinou na região Fernandópolis por muito tempo. Ele veio a falecer, estava já adoentado, né? Veio a falecer nesta segunda-feira. Aliás, no domingo, né? Vai ser sepultado nessa segunda-feira aqui em Rio Preto. O Dicão, estava previsto para as 17 horas o sepultamento dele. Uma semana triste para o futebol da região, né? Estamos semana perdendo passada... bastante ídolos aí, né? O América perdeu o Valor semana passada, né? Agora o Dicão aí, que era do Rio Preto, né? Teve identificação também com o América, né? Então, uma semana ruim pra gente. Marcão, vamos falar da corrida. Você quer falar da Seguralta Half Marathon só porque eu fui lá correr, Marcão? Tem imagens exclusivas do treinamento que o Osair fez para correr. Se você falasse, eu ia trazer minha medalha. Imagens exclusivas. Isso aí é crossfit que eu faço lá no sítio. Como o Osair se preparou para esta competição? É o crossfit rural, porque eu moro num sítio, então eu tenho que treinar lá, ó. Eu e a Samanta. A Samanta de gordura. Samanta, é o apelido. Eu faço corrida em dupla, eu e a Samanta. Olha lá. Olha lá, crossfit, cara. Olha lá, ó. Crossfit, pô. É raiz, olha lá. Isso é... Raiz de árvore. Isso nem nas melhores academias do país, né? Eu vou implantar um novo modelo de treinamento. Você vai ver. Os caras não fazem aqueles funcionais lá e o novo sistema para você perder peso aí. Pronto. Inova o método. Vou inovar. Pronto, falei. Marcão, Novo Horizontino, a gente tem que falar do Novo Horizontino. O Matão falou aqui, mas patinou e não disse que o Tigre está classificado para as 8ª de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Jogou contra o Macaé na tarde de sábado, lá no Rio de Janeiro, no estádio Mocerzão, em Macaé, e venceu com os portões fechados. 1-0. Gol de quem? Gol de Cléo Silva. Cléo Silva, outro mito. Outro mito, cria do Rio Preto, do Jacaré, menino daqui da nossa terra, grande Cléo Silva. O Novo Horizontino podia até empatar fora de casa, que estava classificado, né? E vai ter um confronto regional agora com o Linense, que passou nos pênaltis contra o Sinop do Mato Grosso, né? Confronto regional complicado pro Tigre, mas que essas duas cidades não são tão distantes assim, né? Vai ser bom que não vai ter um desgaste, né? Como teve aí de translado, essas viagens longas. Mais um paulistão, né? Um duelo de paulistão. Esse ano teve pelo paulistão, né? Novo Horizontino e Linense. E é um jogo que, assim, vai ser nas próximas 2 semanas. Não para por conta da Copa. O Brasileirão segue. Segue direto. Deve ser nos 2 finais de semana. A tabela deve ser divulgada ainda hoje pela Confederação Brasileira de Futebol. E aí a gente fala para vocês, coloca para vocês na edição impressa do Diário da Região desta terça-feira. Os bombeiros não autorizaram a presença da torcida lá em Macaé, então jogou de portão fechado, favoreceu também o Novo Horizontino. E o time do Macaé não ofereceu tantos perigos assim que eu imaginava que fosse oferecer, sabe? O time do Turroque até que não sofreu tanto perigo. Tá certo. Aí então o Matão que fez a cobertura do jogo, tô tentando aqui ver se já saiu a tabela das 8ª de final. Não saiu ainda a tabela. A CBF ainda não divulgou. Mas assim que a gente tiver essa informação, a gente passa para você que é leitor do Jornal Diário da Região. Beleza? Vamos encerrar nossa resenha aqui, chamando todo mundo. Quinta-feira, resenha, 5h30 da tarde. Vai ser a primeira resenha da Copa. E aí a gente vai ter resenha diariamente para falar dos jogos que estão acontecendo, que vão acontecer, da torcida brasileira, respeito à Rússia, todo mundo falando igual o Tite, resenha esportiva no diário igual o Tite, respeito. É isso aí? Fechou. Valeu, Matão, gente, é isso aí, um abraço e até quinta-feira com mais uma resenha esportiva. Um abraço do tamanho do Brasil. Resenha da Copa, amigo, haja coração.